Boa noite a todos. Dando sequência, então, no livro em estudo, que é a missão do Espiritismo, ditado pelo Espírito de Ramatiz. Nós estamos iniciando hoje o capítulo 9, Espiritismo e Umbanda. Então, como todos sabemos, esse livro ele é formado em séries de perguntas e respostas, que Ramatiz vai respondendo as perguntas que lhe são formuladas. Então, a primeira pergunta que lhe fazem: como é que os mentores espirituais encaram o movimento de Umbanda observado do espaço? Evidentemente, sabeis que não há separatividade, nem competição entre os espíritos benfeitores, responsáveis pela espiritualização da humanidade. As dissensões sectaristas, críticas comuns entre adeptos espiritualistas, discussões estéreis e os conflitos religiosos são frutos da ignorância, inquietude e instabilidade espiritual dos encarnados. Os mentores espirituais não se preocupam com a ascendência do protestantismo sobre o catolicismo, do espiritismo sobre a Umbanda, dos teosofistas sobre os espíritas, mas lhes interessa desenvolver nos homens o amor que salva e o bem que edifica. Ou seja, os espíritos que assessoram cada uma das denominações religiosas, a Igreja Católica, a Igreja Protestante, a doutrina espírita, a Umbanda, entre outras, os espíritos benfeitores, inclusive as doutrinas não cristãs, todas aquelas que trazem, que visam a evolução do homem, como o budismo. Existem espíritos evoluídos que assessoram, que inspiram, que ajudam a quem pratica essas doutrinas a se evoluir, a se esclarecer. E os espíritos, eles não fazem distinção entre eles. Todos eles estão pelo bem, pelo amor, como diz aqui. Essa separatividade toda é feita por nós, seres humanos encarnados, que achamos que o que é nosso é melhor que o que é dos outros. E ele continua: os primeiros bruxeleiros de consciência espiritual liquidam as nossas tolas críticas contra os nossos irmãos de outras seitas. Em primeiro lugar, verificamos que não existe qualquer equívoco na criação de Deus. Deus é justo. Secundariamente, já não temos absoluta certeza de que cultuamos a melhor verdade. Ademais, todas as coisas são exercidas e conhecidas no tempo certo, do grau de maturidade espiritual de cada um de nós. Porque o Espírito de Deus permanece inalterável no seio das criaturas e as orienta sempre para objetivos superiores. As lições que o homem recebe continuamente acima do seu próprio grau espiritual significam a nova posição evolutiva, que ele depois deverá assumir quando terminar sua experiência religiosa em curso. Obviamente, os mentores espirituais consideram o movimento da Umbanda uma sequência ou aspiração religiosa muitíssimo natural, destinada a atender uma fase de graduação espiritual do homem. A administração sideral não pretende impor ao universo uma religião ou doutrina exclusivista. Porém, no esquema divino da vida do Espírito eterno, só existe um objetivo irredutível e definitivo: o amor. Do ponto de vista espiritual, não existe nem ao menos religião. Se nós observarmos a literatura espírita, elas não falam sobre prática de religiões, né? Todos somos devotados à obra de Deus. Então, fora do plano material, fora da Terra, não existe nem sequer religião. Nós é que criamos as religiões para materializar a nossa ligação com o Criador. Em consequência, ser católico, espírita, protestante, ubandista, teosofista, muçulmano, budista, israelita, hinduísta, yogi, Rosa Cruz, krishnamuriano, esoterista ou ateu, não passa de uma experiência transitória em determinada época do curso ascensional do Espírito Eterno. As polêmicas, os conflitos religiosos e doutrinários do mundo não passam de verdadeira estultícia e ilusão, pois a ignorância do homem pode levá-lo a combater aquilo que ele já foi ou que ele ainda há de ser. É tão desairoso para o católico combater o protestante ou o espírita combater o umbandista,
como em sentido inverso, pois os homens devem auxiliar-se mutuamente no próprio culto religioso, embora respeitem-se na preferência alheia, segundo seu grau de entendimento espiritual. Ou seja, esse clima de competitividade, de exclusividade, de achismos de que uma religião é melhor que a outra, que a minha religião é melhor do que a outra, isso fica parecendo mais adeptos de clube de futebol, que não importa se o clube está jogando bem ou mal, ele ama o seu clube e quer o que é melhor do clube. Do ponto de vista da religião, cabe a nós que abraçamos uma religião, qualquer que seja, ou até mesmo uma filosofia não religiosa, como, por exemplo, budismo, Rosa Cruz. Rosa Cruz não é religião, não é nem seita. E quem abraça uma dessas doutrinas, vamos dizer assim, ela tem que procurar o que essa doutrina dá melhor para si, dá de melhor para si, o que essa doutrina faz cada um que a abraça melhorar. É isso que nós precisamos. Nós temos que parar de olhar para os outros, para as outras religiões e criticar o que nós achamos que aquela religião está má. Não existe nenhuma religião melhor que a outra, não existe hierarquia de religiões. Todas as religiões são equivalentes no nosso plano material. O que é que a evolução de cada um, a consciência de cada um é que se afina melhor com uma maneira ou com outra de falar. Muitas vezes também o local onde nós nascemos nos facilita assimilar-nos a determinada religião. Lembrando que o lugar onde nascemos são por nós escolhidos, nós escolhemos onde nascemos. Então é muito natural que alguém que nasce na Índia seja ligado ao hinduísmo. É desonestidade e cambotinismo considerarmos a preferência alheia em qualquer tributo espiritual da vida humana. Pelo simples fato de um homem detestar limões, isto não lhe dá o direito de reclamar a destruição de todos os limoeiros, nem mesmo exigir que seja feito o enxerto a seu gosto. Se eu acho que a outra religião tem problemas, tem, vamos dizer, mentiras, tem falsidades, não cabe a mim julgar. É só eu não me direcionar, não me relacionar com aquela religião. As pessoas que seguem a religião também não devem ser nossos opositores, e nem nós dos outros, né? Como disse atrás, nós temos que procurar o melhor de nós e nos alinharmos sempre. E o que vós julgais da Umbanda? Perguntam ao Ramatiz. Embora reconheçamos que o vocábulo trinário Umbanda, em sua vibração intrínseca e real, significa a própria lei maior divina, regendo sob o ritmo setenário o desenvolvimento da filosofia, ciência, religião e a existência humana pela atividade da magia em todas as latitudes do universo, neste modesto capítulo referimos-nos à Umbanda apenas como doutrina de espiritualismo terreiro. Sabemos que a palavra Umbanda é síntese vibratória e divina, abrangendo o conjunto de leis que disciplinam o intercâmbio do espírito e a forma, em vez de doutrina religiosa ou fetichista. Ela é conhecida desde os Vedas e demais escolas iniciáticas do passado, mas foi olvidada na letargia das línguas mortas e abastardada dos ritos africanos, passando a definir práticas fetichistas e atos de sortilégios. Em certos casos, chegaram a confundi-la com a própria atividade do mago negro. Nós vamos ver aqui que existem termos que não são do nosso idioma, são vocábulos relacionados às línguas africanas e línguas hinduístas. Pois, como eu não conheço, eu vou pronunciar aqui como eu acho que seja. Sem dúvida, ela deturpou-se na sua divina musicalidade, enfraqueceu a sua intimidade sonora na elevada significação de um mantra cósmico. Mas, pela ancestralidade divina existente no espírito humano, a Umbanda será novamente expressa e compreendida em sua elevada significação cósmica, mercê do trabalho perseverante dos próprios umbandistas estudiosos e descondicionados do fetichismo escravizante da seita.
No entanto, nós prosseguiremos nesse labor mediúnico, examinando Umbanda somente em sua atual condição de sistema doutrinário mediúnico religioso. Pergunta, então, o que dizeis de Umbanda como espiritualismo de terreiro? Em face do nosso longo aprendizado no curso Redentor da Vida Humana, almejamos que a doutrina espiritualista de Umbanda alcance os objetivos louváveis traçados pela administração sideral. Indubitavelmente, a Umbanda como seita ainda não passa de uma aspiração religiosa algo entontecida, mas buscando sinceramente uma forma de elevada representação no mundo. Não apresenta uma unidade doutrinária e ritualística conveniente, porque todo terreiro adota um modo particular de operar e cada chefe ou diretor ainda se preocupa em monopolizar os ensinamentos pelo crivo de convicção ou preferência pessoal. Mas o que parece um mal indesejável é consequência natural da própria multiplicidade de formas, labores e concepções que se acumulam prodigamente no alicerce fundamental da Umbanda. Aqueles que censuram essa instabilidade, muito própria da riqueza e variedade de elementos formativos umbandísticos, são maus críticos que, devido à facilidade de colherem frutos sazonados numa laranjeira crescida, não admite a dificuldade do vizinho ainda no processo da semeadura. A seguinte pergunta: poderíeis usar de alguma imagem comparativa que nos sugerisse melhor o entendimento sobre a situação atual da Umbanda? A Umbanda é como um grande edifício sem controle de condomínio, onde cada inquilino vive a seu modo e faz o seu entulho. Em consequência, o edifício mostra em sua fachada a desorganização que ainda lhe vai por dentro. As mais excêntricas cores decoram as janelas ao gosto pessoal de cada morador. Ali existem roupas a secar, enfeites exóticos, folhagens agressivas, bandeiras, cortinas, lixos, caixotes, flores, vasos, gatos, cães, papagaios, gaiolas de pássaros, numa desordem ostensiva. Debruçam-se nas janelas criaturas de toda cor, raça, índole, cultura, moral, condição social e situação econômica, enquanto ainda chega gente nova, trazendo novo acervo de gostos, costumes, temperamentos e preocupações, que em breve tentam impor aos demais. Ou seja, isso ele faz uma comparação mostrando que a Umbanda, em cada terreiro, em cada unidade, ela tem um funcionamento próprio com a prática, com o hábito daquele dirigente, com as convicções que ele traz, com a relação mediúnica que ele tem com os espíritos ligados àquele terreiro. Malgrado a barafunda existente, nem por isso é aconselhável dinamitar o edifício ou embargá-lo, impedindo-o de servir a tanta gente em busca de um abrigo e consolo para viver a sua experiência humana. Evidentemente, é bem mais lógico e sensato firmar as diretrizes que possam organizar a vivência proveitosa de todos os moradores em comum, através de leis e regulamentos formulados pela direção central do edifício e destinados a manter disciplina, o bom gosto e a harmonia desejáveis. Então, isso difere muito, por exemplo, da Igreja Católica, que existe uma organização central. E a Igreja Católica, ela é essa unidade de prática, de dogma, de rito, graças a isso. Desde o início, desde a fundação da Igreja Católica, no século III, se não me engano, que é feito uma universalização. O próprio termo católico quer dizer isso, universal. É feita uma universalização dos rituais, dos dogmas. Então, ou seja, eu assisti uma missa aqui em Portugal, assisti uma missa na China, assisti uma missa no Japão, assisti uma missa na Sibéria, assisti uma missa na América do Norte. Vai ser sempre a mesma coisa.
Só vai mudar o idioma em que o padre professa a missa. Mas existe uma unidade. O próprio espiritismo é assim também. Existe a doutrina que foi escrita por Allan Kardec, mas os organismos os organismos centrais de cada país, de cada região, como nós temos aqui em Portugal, a Federação Portuguesa, no Brasil, a Federação Brasileira, eles não determinam nada, regras, eles apenas fazem aconselhamento sobre procederes e determinadas coisas fundamentados na doutrina. Então, ou seja, as próprias casas espíritas elas têm liberdade de praticar as suas reuniões como bem quiser. As casas espíritas elas podem até não querer se filiarem à federação também. Então, ou seja, isso tem uma coisa de bom, porque deixa com que as cabeças possam dar a cada um a sua contribuição. Ao passo que quando nós colocamos uma coisa rígida, nós estamos seguindo uma orientação, entre aspas, única. Pergunta, então, quereis dizer que, apesar da confusão atual reinante na Umbanda, ela tende para a sua unidade doutrinária? Não é assim? Apesar dessa aparência doutrinária heterogênea, existe uma estrutura básica e fundamental que sustenta a integridade da Umbanda. Assim como um edifício sob a mais fragante anarquia dos seus moradores, mantém-se indestrutível pela garantia do arcabouço do aço. Ou seja, apesar disso tudo, existe, de certa forma, uma unidade. Da mesma forma, o edifício de Umbanda na Terra continua indeformável nas suas linhas mestras, bastando que os seus líderes e estudiosos orientem-se através da diversidade de formas exteriores, para que, em breve, identificar essa unidade doutrinária iniciática. Os terreiros ainda lutam entre si e atacam-se mutuamente, em nome de princípios doutrinários e ritualísticos semelhantes, enquanto sacrificam a autenticidade da Umbanda, pela obstinação e pelo capricho da personalidade humana. É tempo de os seus líderes abdicarem do amor próprio que egolatria e interesses pessoais, para pesquisarem sinceramente as linhas mestras da Umbanda, e não as tendências próprias, e que então confundem à guisa de princípios doutrinários. Na pergunta seguinte, então, considerando-se que a Umbanda é de orientação espiritual superior, qual é a preocupação atual dos seus dirigentes no espaço? Os mentores da Umbanda, no momento, preocupam-se em eliminar as práticas obsoletas, ridículas, dispersivas e até censuráveis, que ainda exercem os umbandistas alheios aos fundamentos e objetivo espiritual da doutrina. Sem dúvida, uns adotam excrescências inúteis e abusivas no rito e características doutrinárias de Umbanda, por ignorância, alguns por ingenuidade e outros até por vaidade ou interesse de impressionar o público. Inúmeras práticas que de início serviram para dar o colorido doutrinário já podem ser abolidas em favor do progresso e da higienização dos terreiros. Aliás, a Umbanda é um labor espiritual digno e proveitoso, mas também é necessário se proceder à seleção de adeptos e médiuns, afastando os que negociam com a dor alheia e mercadejam com as dificuldades do próximo. Raros umbandistas percebem o sentido específico religioso da Umbanda, no sentido de confraternizar as mais diversas raças sob o mesmo padrão de contato espiritual com o mundo oculto. Sem violentar os sedimentos religiosos alheios, os preto-velhos são o denominador comum, capaz de agasalhar as angústias, súplicas e desventuras dos tipos humanos mais diferentes. São eles os trabalhadores avançados, espécie de bandeirantes desagasalhando a mata virgem e abrindo clareiras para o entendimento sensato da vida espiritual, preparando os filhos e os habituando a soletrar a cartilha da humildade, para mais breve entenderem a própria mensagem iniciática do Espiritismo. Nós temos que lembrar que esse livro foi escrito na década de 50 do século passado, por volta de 1950.
E, para quem não sabe, preto velho são espíritos que se manifestam com essa característica, preto velhos, e eles têm uma característica muito típica de expressão de bondade e o modo de falar também. A Umbanda tem fundamento e, quando for conhecido todo o seu programa esquematizado no espaço, os seus próprios críticos verificarão a comprovação do velho aforismo de que Deus escreveu certo por linhas tortas. O que quer dizer, em essência, o vocábulo Umbanda? Pronto, é aí que começam os termos. Etimologicamente, o vocábulo Umbanda provém do prefixo Aum e do sufixo Bandhan, ambos do sânscrito, cuja raiz encontra-se nos famosos livros da Índia, nos Upanishads e nos Vedas, há alguns milênios. Então ele faz um comentário sobre esse termo. Diz o Dicionário das Ciências Ocultas, obra editada pela Livraria do Pensamento, o seguinte: Aum, palavra sagrada de esoterismo oriental e cuja emissão e meditação inexcedível, retirada sem limites, facilita as obras psíquicas e apressa a maturação do sexto sentido. É o emblema da trindade na unidade. Pronuncia-se Om. Compõe-se de 3 letras, A, U, M. O A unido ao U dá Au, e o O longo e o U unido intimamente ao sinal da nasalidade. Forma o único som Om. É interessante notar-se que esse nome é formado pelas letras Alfa, Ômega e Mi, que são a primeira, a última e a média letra do alfabeto grego. Na Cabala, as 2 letras, Aleph e Mem, são letras mães. É palavra sânscrita, porém sua origem deve ser anterior à da raça ariana. Então, quem já ouviu mantras, né? Os mantras são iniciados por esse fonema, Om. Então, ele é pronunciado dessa forma, bem prolongado, quase que saindo aqui de dentro do peito, fazendo todo o peito vibrar. A palavra Aum é de alta significação espiritual, consagradas pelos mestres do Oriente, e sua pronúncia deve ser efetuada de uma só vez, num só impulso sonoro, do suave para o grave e profundo. As próprias confrarias católicas iniciáticas, principalmente frades franciscanos, só o pronunciavam com excessiva reverência e veneração, dando-lhe máximo de entonação mística nas suas orações coletivas e coros sacros. Em invocações de alto relevo espiritual, Aum é o próprio símbolo sonoro significativo da trindade do universo, representando espírito, energia e matéria, pensamento original, amor e ação, ou ainda Pai, Filho e Espírito Santo da liturgia ocidental. Então, esses mestres do Oriente fazem um comentário falando sobre uma determinada obra lá, quem for interessado em se aprofundar. Bandhan, em sua expressão mística iniciática, significa o movimento incessante, força centrífuga emanada do Criador e ilimitado, exercendo atração na criatura para o despertamento da consciência evangélica, ou melhor, da consciência angélica. Mais tarde também passou a significar a lei maior divina, poder emanado do absoluto. Em consequência, o prefixo Om e o sufixo Bandhan constituíram a palavra Om Bandhan, o qual, pronunciada na forma de um mantra nos círculos e confrarias iniciáticas do Oriente, aproxima-se melhor da sonorização Om Bandha, e que, em boa linhagem espiritual, passou a significar o finito no infinito, a parte no todo, o humano no divino. Em certas fraternidades esotéricas, Om Bandhan possuía um sentido mais dinâmico, simbolizando o princípio impulsionador da vida ou a necessidade de evolução do espírito. Porém, é um tanto difícil dar-nos uma ideia exata da significação mística dessa palavra sânscrita, se a examinarmos sobre o critério fortemente objetivo dos povos ocidentais. Os iniciados orientais imprimem a sua vontade dinamizada pela força espiritual sobre certos vocábulos ou mantras, já consagrados num curso esotérico.
e os transformam em detonadores psíquicos para lhes proporcionar maior amplitude na auscultação dos atributos da divindade. Assim, a palavra Umbanda consagrou-se como uma convenção léxica e sonora, cuja pronúncia insistente termina por sensibilizar o ser, predispondo-o vibratoriamente para o mais breve conhecimento intuitivo do Espírito de Deus. Mas a sensibilização psíquica, sob a forma mântrica dessa palavra, também varia de acordo com a graduação espiritual dos seus cultores. Eu já li em algum sítio que os mantras, proferir o mantra, o exercício de se proferir um mantra, ele produz uma vibração mesmo física na pessoa. E cada mantra, ele, com a sua letra, os sons que são emitidos nessa vibração, a vibração produzida por esses sons, melhor dizendo, elas agem sobre determinada parte do organismo, trazendo benefício. Então é por isso que nós vemos que o mantra tal é bom para aquilo, é bom para aquilo outro. Isso eu li em algum lugar. Porém, é um tanto difícil dar-vos uma ideia exata das... Eu já falei sobre isso, me desculpem. Pergunta. Então a Umbanda, conhecida no Brasil como espiritismo de terreiro, tem a sua origem mística do vocábulo Om-Bandhan, que é símbolo espiritual tão elevado entre os povos orientais? A palavra Om-Bandhan, consagrada pela filosofia oriental e do hinduísmo iniciático, difere grandemente de Umbanda, seita ou doutrina religiosa de práticas mediúnicas, originárias das selvas africanas. Então, ou seja, ela tem uma diferença do termo original que ele definiu para o termo de Umbanda no sentido das doutrinas africanas. Mas que dizeis, eu coloquei um espaço aí, o que dizeis da semelhança existente entre Om-Bandhan, do orientalismo iniciático, e Om-Badá, ou Umbanda, doutrina que no Brasil é conhecida por trabalhos de terreiros? Em face da exiguidade de espaço, não podemos esmiuçar os motivos pelos quais a expressão sânscrita Om-Bandhan, na terminologia iniciática do Oriente, deriva-se, sendo ajustada à doutrina de Umbanda praticada no Brasil. Evidentemente, o vocábulo Om talvez penetrou nas florestas africanas, levado por algum contato egípcio ou hindu com os negros, mas a verdade é que o radical Umbanda, de origem Bantô, também não passa de corruptela do termo Umbanda, de procedência sânscrita. Em consequência, por um fenômeno comum de generalização, mais tarde fundiram-se numa só qualificação tanto o poder incondicional do sacerdote negro sobre os elementos da natureza, a sua autoridade entre o mundo e Aruanda, como todas as atividades religiosas e práticas mediúnicas africanas na invocação dos espíritos. Assim, entre os próprios povos nagôs e de Angola, a praticar Umbanda era curar com remédios, consultar o futuro através de conchas, vísceras de animais ou resíduos de alimentos, usar de meios sobrenaturais, consultar os mortos, invocá-los como protetores das guerras, lidar com os espíritos da natureza e fazer encantamentos, preparar objetos, animais e sacrifícios sangrentos, para o êxito de ligação entre o mundo oculto e a matéria. Então, Aruanda, na língua deles lá, é o céu dos civilizados. Não importa se houve deturpação do vocábulo iniciático sânscrito de Umbanda, ou se foi adjudicado o prefixo à corruptela Umbanda, familiar do negro banto. O certo é que todas as práticas africanas e atividades dos sacerdotes negros, cujo poder se exercia acima do poder dos próprios reis da tribo, enfeixavam-se dentro de uma sonância vocabular, correspondente à palavra Umbanda. A maioria dos umbandistas assegura que a Umbanda é originária dos ritos ou atividades iniciáticas dos hindus ou egípcios. O que dizeis? É provável que alguns entendidos do hermetismo egípcio e da escolástica hindu
pretendam provar que a atual doutrina umbandística provenha diretamente do sentido original e iniciático de Umbanda, como a lei maior divina, subentendida nas velhas iniciações. Mas a verdade é que entre os africanos, a sonância de tal palavra nada tinha de iniciática ou significação de legislação cósmica, porém abrangia a vulgaridade das práticas mediúnicas fetichistas, no intercâmbio ritualístico com espíritos primários e os elementais da natureza, assim como toda espécie de sortilégios, crendices e culto aos mortos. Então ele diz aqui com isso que, independente de ter havido alguma ligação ou não, os negros africanos, eles não faziam essa ligação, essa conexão. No entanto, malgrado o protesto de alguns espiritualistas estudiosos, negando que os africanos houvessem manuseado o termo Umbanda, o qual somente foi adjudicado à prática mediúnica de terreiros há pouco tempo no Brasil, ninguém pode negar que o grão-sacerdote entre os povos de Angola era conhecido por Quimbanda Kia de Ramba, como o legítimo invocador dos espíritos, e Quimbanda Cusaka, quando era apenas feiticeiro ou curandeiro. Evidentemente, o termo Umbanda, embora corruptela do binário final da palavra sagrada Umbanda, já existia dominante nas práticas africanas e, quiçá, posteriormente, acrescido do prefixo on. Mais tarde, esse conjunto de práticas africanas, certa ou erradamente taxado de Umbanda, mesclou-se no Ocidente, principalmente na América Latina, com outras crenças religiosas. Influenciou-se com os costumes e o temperamento local de cada povo, embora até recebendo denominações diferentes e todas incluídas no mesmo estudo do africanismo. Então nós vemos que a Umbanda, ela quando foi para o Brasil com os escravos, ela miscigenou com outras religiões, com costumes, e é o que a Umbanda é hoje. Mas a verdade é que tais práticas fetichistas, ritos, dogmas, compromissos e exorcismos não representam o espírito intrínseco ou iniciático do vocábulo Umbandã, no simbolismo de representar o aspecto trinário do universo. Assim, as relações mediúnicas com espíritos de índios, caboclos, pretos e congêneres nas práticas ritualísticas dos terreiros, e conhecidas como de Umbanda, só significam seita, doutrina ou movimento religioso com atividades mediúnicas de origem africana, num sentido exclusivamente benfeitor e oposto ao que se presume ser Quimbanda. Apesar de louvável empenho dos umbandistas em atribuírem a origem de sua seita a fontes iniciáticas do Egito, da Caldeia ou da Índia, o certo é que a doutrina de Umbanda, atualmente praticada no Brasil, deriva fundamentalmente do culto religioso da raça negra da velha África. Os seus princípios doutrinários não se vinculam à magia ou escolástica de qualquer ramo iniciático ou bastardo das religiões e cultos egípcios, hindus, caldaicos, assírios ou gregos. Eles são realmente frutos do folclore, dos provérbios, aforismos, das lendas, crenças populares, canções e tradições do negro africano. O vínculo do negro persistente e implacável, apesar da penetração do branco e das tentativas dos ocidentais considerarem a Umbanda uma seita exclusivamente originária de antigas confrarias do Oriente. Então, um autor, ele faz um comentário que é oportuno frisar que Ramatiz expõe apreciações em torno do movimento umbandista como ele está sendo praticado realmente na atualidade, e recordando a atualidade a que se referida no livro, que é a metade do século passado, de modo indiscriminado e apegado ao excesso de fetichismo, mas já existe um número de prosélitos, embora pequeno, que cultuam Umbanda sob conceituações, ritos, doutrinações e históricos sociais, cuja diferenciação para o sentido mais elevado os distingue como pioneiros da prática fundamental da Umbanda do amanhã. É certo que tal modalidade, decorrente de uma pesquisa sensata e de maior autenticidade espiritual,
possível a significação mística e divina do próprio vocábulo Umbanda, não atrai tantos adeptos, conforme é peculiar no gênero provindo dos cultos africanos e sincretizados aos princípios de outras religiões. Há que buscar, então, o íntimo da Umbanda. Esse autor, então, fala. Então, continuando nas perguntas a Ramatiz, por que também se diz linha branca de Umbanda? É outro termo que se refere a Umbanda. As tribos africanas, ignorantes e simples, antes do seu contato com a civilização, não tinham noção avançada do bem e do mal nas suas práticas mediúnicas e de feitiçaria. Já dissemos a Lures que a moral, a conduta humana evoluem e variam de época para época. Entre os antigos selvagens brasileiros, era um bem comer a carne do guerreiro valente, assim como nas guerras dos civilizados é um bem matar o maior número de inimigos. No entanto, hoje é um mal ser antropófago e amanhã será um mal matar o próximo. Ademais, a feitiçaria entre os negros era praticada no sentido de encantamento, como processo técnico disciplinado pelas leis dinâmicas da magia. Não lhes ocorria na mente que eram praticando atos perversos ou malignos, mas apenas servindo-se dos mais avançados recursos para a sua sobrevivência na face do mundo. O encantamento através de objetos, aves, animais, vegetais ou resíduos humanos fazia parte de sua luta heróica, imunizando-se contra as feras e os répteis, defendendo-se contra as calamidades da natureza e liquidando os inimigos. Em verdade, os homens civilizados também mobilizam outra forma de feitiço, empregando bombas atômicas e gases mortíferos, lança-chamas e até germens virulentos na magia negra do genocídio. Então ele faz um comentário aqui sobre o feitiço da bomba atômica, ele faz essa comparação, que a bomba atômica trouxe a morte de 120 mil pessoas, e isso pela ciência, que comparativamente à ciência dos índios, ele diz que não deixa de ser também uma magia, um tipo de magia. Os africanos praticavam a magia indistintamente, como um processo de dinamismo e ação no controle das energias do oculto, apoiados pelos seus orixás ou espíritos da natureza. Não distinguiam a magia negra como atividade maligna ou a magia branca no sentido benfeitor, mas apenas a magia, como os diversos processos de encantamento ou feitiçaria. Mas depois que essas práticas africanas foram transplantadas para outros povos, surgiu a diferenciação. O feitiço passou a ser considerado magia negra, porque além de um processo preferencial dos negros, tratava-se de atividade paralisante, enfermiça e mortífera. E o seu oposto, o ato de desmanchar o feitiço, ficou conhecido como magia branca, bem assim como todo encantamento ou rito que só objetiva beneficiar o ser humano. Também se poderia dizer feitiço negro quando é prática diversa e feitiço branco se ajuda ao próximo. Hoje em dia nós poderíamos até dizer que isso é uma espécie de preconceito, não é verdade? Em face de tais considerações, os umbandistas preferem denominar linha branca de Umbanda, a fim de distingui-la da linha negra, dos magos que operam de modo destrutivo. Mas é desnecessária essa denominação, porque Umbanda, na própria acepção do vocábulo, embora neste caso refira-se a uma doutrina e não a uma vibração mística, é expressão de atividade benfeitora. Há diferença em se dizer linha branca de Umbanda ou Umbanda branca? Em face dos atuais procedimentos, costumes e eventos científicos da civilização, é inexequível a prática de Umbanda nos moldes, rigorismo e ritualismo genuíno africano, onde há ritos, oferendas e obrigações tão nauseantes e bárbaras do velho africanismo, que chocam os mais rudimentares preceitos de higiene, bom senso e compostura humana. Ademais, os rituais africanos ainda variam de tribo para tribo, dependendo de costumes, lendas, crenças e do próprio grau de belicosidade dos seus componentes. Aqui ele fala sobre um exemplo de iniciação que ocorria naquela época. Quando um candidato dava sinais de incorporar o seu orixá, ou seja, estava desenvolvendo a mediunidade,
e desejava se tornar médium, devia submeter-se a uma iniciação incômoda e dolorosa, além do período exaustivo de muitos dias sob a guarda do Pejingã, ou Cambon no Negro. No dia da solenidade era completamente depilado, fosse homem ou mulher, depois lavado sob as águas de uma cachoeira ou fonte sagrada. Na impossibilidade desse banho lustral, substituíam-no por um cozimento de ervas fortes e odorantes, portadoras de poderes mágicos. O candidato depois era vestido com os paramentos no feitio e nas cores derivadas do seu orixá, e faziam-lhe 3 talhos no rosto, em cada lado, na vertical, e 2 na testa, de forma horizontal, cujas cicatrizes depois comprovavam a sua submissão e consagração ao seu orixá. Em seguida ocorria uma série de sacrifícios de aves e animais, em cujas cerimônias era comum a mistura de sangue dos consagrados durante o manuseio dos ritos selvagens. Em face das proibições desses atos, detestáveis e prejudiciais à integridade física, nos trabalhos mais genuínos feitos no candomblé, atualmente, os cortes na face dos iniciados são riscados com giz ou pemba, ou seja, eles fazem o mesmo ritual, só que já não cortam mais o rosto. Acontece que antes dessa denominação de Umbanda, os ritos, consagrações, despachos e intercâmbio mediúnico eram somente conhecidos como candomblé e macumba, sob o domínio completo do negro genuíno africano, versado na magia grosseira de sua terra. Não havia pai de santo mulato ou branco no cerimonial religioso africanista no Brasil colonial. Isto se deve mais ao desaparecimento do original negro africano e à frequente penetração de elementos brancos de várias outras raças não africanas, assim como pela cultura cristã, regras de ética e miscigenação brasileira. Depois, assim que ela chegou ao Brasil, ela era praticada pelos escravos, pelos negros originais. Mas depois, com a miscigenação da raça negra com a branca, da incorporação de pessoas da raça branca e de outras culturas na Umbanda, foi se fazendo então essa mesclagem. À medida que os africanos foram desencarnando, os pejis, os deuses e a mística africanista ficou entregue aos crioulos, que não puderam suportar a linhagem iniciática dos ritos negros na sua manifestação genuína. Então as macumbas e os candomblés foram se impregnando das crenças católicas, das lendas e magia ameríndia, e no influxo crescente do espiritismo. Os mulatos passaram a dominar nos terreiros e gradualmente estão cedendo o cetro aos brancos originários de todas as raças, sendo bastante difícil ainda ver-se o negro pontificado como pai de terreiro. Lembrando ainda que a Umbanda, o candomblé, foi proibido no Brasil pela igreja. E o que eles fizeram? Eles adotavam nomes a cada um dos seus deuses, a um santo da Igreja Católica. Então eles se prostravam de frente de um santo e, na realidade, eles estavam saudando um rei da Umbanda. Como, por exemplo, eles ficavam diante de São Jorge e prestavam homenagem a algum, me lembro, eu não sei dessas coisas. Talvez. Eu sei que Jesus é Oxalá, Iemanjá é a Nossa Senhora, mas eu não tenho conhecimento de tudo. Numerosos cavalos de terreiros, cambonos e chefes são descendentes de italianos, portugueses, sírios, poloneses, alemães, japoneses e até judeus, no mais original espírito de confraternização, com as algaravias dos preto velhos e a linguagem brusca, vigorosa e imponente dos bugres. Acresce ainda que se faz cada vez mais intensa nos terreiros a influência de certas doutrinas hindus, enfraquecendo a velha magia africanista e assim justificando a preferência dos brancos pela fórmula Umbanda branca. Mas se justifica a existência da Umbanda em nosso país,
Não é uma prática mediúnica deturpada que está criando superstições, compromissos excêntricos, adorações vãs, ritos e simbologias pagãs, além do negócio lucrativo de despachos nas encruzilhadas? Ou seja, muitos pais de santos cobravam das pessoas que iam se consultar, cobravam para fazer os tais despachos. Os despachos nada mais eram do que as oferendas aos orixás. Conforme explicamos, a Umbanda no Brasil é um movimento de natureza religiosa e mediúnica, com raízes exclusivamente africanas e principalmente divulgada pelos escravos de Angola, Cambinda, Moçambique e do Congo, que ainda fundiram as suas crenças supersticiosas e intercâmbio com os antepassados, na mistura do culto católico de ritos e práticas ocultas dos ameríndios. Ademais, esse sincretismo religioso ainda influenciou-se fortemente pelo espiritismo, adotando-lhes algumas práticas, preces e postulados. Conforme explicamos, o que se praticava como umbanda entre os africanos tinha por finalidade curar com os remédios do campo e da mata, ou por meio de benzimentos, encantamentos e exorcismos. Fazia-se a leitura do futuro e prognósticos por intermédio dos espíritos desencarnados. Era um contato ingênuo, mas eficiente com o mundo oculto, através de objetos, cerimônias, compromissos e despachos nas encruzilhadas, à beira do mar, às margens do rio, no seio da Mata Virgem, junto a cachoeiras, nos campos e nos cemitérios. Atualmente, em muitos terreiros, as cerimônias de raiz nagô, banto, angola ou cambinda, inclusive os ritos dos antigos pretos e dos próprios bugres do Brasil, ainda mesclam-se diversas tradições, magias e folclores de hindus, egípcios, europeus e peles vermelhas. Umbanda ocidentaliza-se pouco a pouco e perde-se a sua tradicional iniciática africana, em face da influência de entidades tão diferentes em costumes, temperamentos e graduações espirituais. Mas assim como a existência de maus espíritas e médiuns mercenários que cobram receitas e medicamentos, não invalida a dignidade e a pureza do espiritismo. Os umbandistas comerciantes de despachos não destroem os objetivos benfeitores da Umbanda. Justifica-se que o espiritismo desautorize em seu seio o uso de símbolos, ritos e hierarquias religiosas, práticas fetichistas e adorações, cantos folclóricos, porque a sua composição doutrinária, e ele está falando do espiritismo de Kardec, cuida precipituamente de libertar o espírito das formas transitórias do mundo. Mas não se pode censurar o uso de tais apretextos, cerimônias e costumes primitivos na Umbanda, porque trata-se de um movimento espiritualista com práticas e princípios diferentes da codificação espírita kardecista. Ou seja, são coisas diferentes. O equívoco nesse caso é o espiritismo condenar a Umbanda, cuja doutrina de processo e atividade com o invisível é bem diferente dos métodos estabelecidos por Kardec. Essa é a primeira parte do capítulo, nós vamos ver ainda mais uma parte, falando sobre o que vem a seguir. E pronto, nessa primeira parte do capítulo nós vimos a origem do termo da Umbanda, que veio do sânscrito, e a ligação dos negros com a Umbanda praticada hoje no Brasil. Hoje, segundo o relato do livro, temos que contextualizar no tempo que é a metade do século passado. Então, agradecemos então a todos e vamos partir agora para a segunda parte, que é a preparação então para o nosso passe e para o encerramento da primeira parte.